Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se você vai assistir, qual horário. Esse é o nosso primeiro encontro aqui às 6h07 da manhã. Esse é um projeto que eu tenho idealizado, né, com relação a essa questão desses assuntos sobre trânsito. É um momento onde a gente vai conversar, vamos estar aberto a conversar assuntos que têm a ver com o CFC, no sentido de pedagógico, didático, né? Como que a gente pode melhorar essa questão do ensino, como que a gente pode implementar realmente essas mudanças, porque o que eu vejo, viu? O que eu vejo é o seguinte, muitas pessoas falam, né? Muitos donos de autoescola ouvem, né? Por parte da liderança, dessa galera do setor público e tal, falando, não, autoescola, centro de formação de condutores, eles são necessários, a questão do ensino e tal, e nos falam assim, oh, é importante a gente ter um ensino legal, a gente precisa melhorar nosso ensino. Mas a maior parte do centro de formação de condutores não sabe exatamente como que vai implementar isso, como que vai melhorar isso. Então, é sobre isso que a gente vai conversar sempre às 6h07 da manhã. E esse nosso encontro eu chamo de Clube 6h07. Para você poder participar desse clube, ele é muito simples. A gente tem algumas opções. Você, primeiramente, se inscrever aqui no nosso canal, né? E ligar o sininho. A partir do momento que você ligou o sininho, toda vez que a gente estiver ao vivo, provavelmente o YouTube vai te avisar. Agora, para você não perder mesmo, você precisa ir lá no nosso canal do Telegram. Se você não tem um Telegram, eu aconselho que você baixe o Telegram e participe lá do nosso Viva de Autoescola, você que é dono de autoescola, tá? O nosso grupo, ele é especificamente para o grupo de empresários, donos de autoescola. Agora, se você é um instrutor de trânsito, não tem problema também. A gente tem um WhatsApp ali, tem um link do WhatsApp na nossa descrição aqui, que você pode clicar, falar com o nosso time, e ele também vai te direcionar para um grupo que é específico de profissionais que atuam em CFCs aqui da Mais Trânsito. Tá bom? Então, primeiramente, eu quero só avisar vocês, eu estou muito ruim, vocês devem estar percebendo aí, nossa primeira live, porque eu contraí, infelizmente, uma Covid. Hoje eu estou no meu terceiro dia, né, de sintomas, terceiro para quarto dia. Então, ainda estou muito ruim, rouco, garganta, tosse, enfim. Então, eu estou ainda bastante ruim, estou aqui tomando água e tal. Então, essa semana seria uma semana que eu não. Então, essa semana seria uma semana não tão apropriada para mim começar esse projeto às 6h07 da manhã, mas qual urgência? Qual urgência que nós temos hoje do, do desses assuntos? Por isso que eu resolvi realmente iniciar, né? Iniciar esse eu estou aqui tentando transmitir aqui no Instagram. Muito bem. O título já diz. Entendendo o problema, né? Às vezes a gente fala assim, mas Mark, você quer começar a semana falando sobre problema para mim, né? Poxa, eu já tenho tanta coisa para resolver, né? Eu já tenho tanta coisa para resolver. Deixa eu ver aqui, pessoal, estou tentando transmitir aqui pelo Instagram. Pronto. Então,
Você deve falar assim, mas Marcos, você quer começar a semana falando sobre problema? Eu quero começar a semana com alto astral. Bem, eu acho assim, antes de mais nada, para a gente ter tranquilidade, até para a gente conseguir realmente começar a idealizar uma solução, a gente tem que entender o problema. Bem, e o problema que eu trago aqui não tem nada a ver com problema mercadológico, também tem a ver, mas esse problema é um problema didático-pedagógico, né? Eu tenho sempre falado isso. O grande problema hoje, né, a gente vê aí hoje das autoescolas, é um problema didático-pedagógico, né, envolvendo os instrutores. E esse problema que a gente vê, que eu tenho percebido aí, na verdade, assim, viu, pessoal? Eu posso falar isso porque a gente atua aqui com formação profissional. Nós formamos instrutores, nós formamos diretores, então pessoas que vão atuar diretamente na formação, pessoas que vão trabalhar na gestão. Então, essa ideia de reformulação didático-pedagógica, ela está no cerne realmente do problema. Porque, veja bem, eu tenho falado dos nossos cursos de atualização que a gente tem dado, eu tenho falado isso para vários empresários do ramo. Quando eu estive à frente das associações, tanto do Paraná quanto da Nacional da Abrauto, eu falei sobre essa questão da importância da gente não só atuar no sentido de mudanças de cima para baixo, mas mudanças realmente de baixo para cima. E essas mudanças estruturais, ela tem a ver com o ensino, né? Com a estrutura de ensino, com questões metodológicas, didáticas, até mesmo essa mudança de visão que é necessário ter por parte das pessoas que hoje atuam no Centro de Formação de Condutores, tanto os instrutores, diretor de ensino, diretor geral. Então, essa mudança ela é para contrapor o que hoje o mercado ele vê, ele enxerga, né, sobre as autoescolas, que são empresas que não deveriam existir. Então, isso que é o fato. Agora, como mudar isso, né? Essa que é a questão. Porque eu vejo, quando eu estava aí na autoescola também, quando eu ouvia falar isso, eu falava assim, tá, mas tudo bem, mas como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso fazer isso para mudar, né? Eu sempre ouvia falar assim, não, precisa mudar, precisa melhorar seu ensino, isso. E eu sempre ficava pensando, mas como? Como que eu consigo fazer isso? Por onde que eu começo a fazer isso? E aí não acontecia. Então, a minha ideia aqui, viu, gente? A minha ideia aqui, nesse início desse projeto, que é o Clube 6 em 7, que você pode participar, já falei, está lá na nossa descrição, no link aí. O pessoal do Instagram manda uma mensagem particular, que aí eu conto sobre isso. Mas a questão é o seguinte, recentemente, né, e aí se aprofundando com relação a esse problema que nós temos hoje, é o seguinte, hoje nós temos um mercado, tá? Um mercado que busca formação de condutor, busca o processo de habilitação, e quando chega lá no balcão das autoescolas, geralmente ele busca o quê? Ah, eu quero tirar minha habilitação, não é isso? Eu quero tirar minha habilitação. E geralmente o que acontece? A vendedora, né, o atendimento ali, diz, não, aqui você vai tirar a sua carteira. E muito bem, e ali existe um acordo entre a parte que quer tirar a habilitação e a outra parte que vai ajudar nesse processo de tirar a habilitação. Agora, o fato é o seguinte, gente, isso que está sendo, eu vejo como um problema, né, até um pouco sério com relação a isso, é que aquela parte, né, que busca contratar alguém para tirar a carteira, ela acha que tirar a carteira, ou seja, se habilitar, é igual a dirigir. Entenderam? Então, aquela parte que busca lá contratar a empresa, quando ela senta ali e ela vai ali para tirar a habilitação. Quando ela senta o banco ali, na cadeira ali da empresa, quando ela senta ali para negociar e contratar,
ela, ela entende, ou seja, ela pensa que tirar habilitação é sinônimo de dirigir. E a gente sabe que não é. Infelizmente, não é isso, né? Já a outra parte, que é o Centro de Formação de Condutores, que são os profissionais, esse sim sabe de que tirar habilitação não necessariamente é dirigir. Porém, nada é dito, nada é falado, e essa pessoa ali faz sua matrícula, etc., começa o processo de formação de condutores. Bem, o processo ela decorre, vocês sabem muito bem como que é o processo de habilitação, enfim, e chega lá no final, quando ela passa no exame, ela pega a habilitação, que ela vai dirigir de fato, aí ocorre algo, né, que ela até então não tinha percebido, não tinha noção de que ela realmente não tem capacidade de dirigir. Não tem habilidade motora, não tem automatismo, não tem noção de espaço, não tem capacidade de reação. Ah, mas ela teve um trabalho de conscientização muito bem, é isso, teve. Mas a habilidade motora necessária para evitar, por exemplo, uma situação de acidente, ela não tem, né? O que ela aprendeu de fato? Ela foi adestrada para um exame. E aí tem algumas pessoas que acabam divulgando o seguinte, mas Mark, se eu tiver um exame mais difícil, a formação vai ser melhor? Não. O processo de ensino, ele não tem nada a ver com o exame, porque cada vez que o exame fica mais complexo, tem que haver regramentos, e dentro desse regramento vai haver o adestramento, entende? Então, o que realmente resolve essa questão é ali aquela entidade, ou seja, aqueles envolvidos ali, entenderem e aprenderem sobre ensino, sobre metodologias, né? Sobre planejamento, sobre didática, desenvolver novas metodologias, enfim. Então, esse problema, ele está aumentando no sentido porque várias pessoas que estão saindo do processo de habilitação, eles acabam saindo dali e indo para os seus núcleos familiares, seus núcleos, o núcleo ali social, levando esse problema. Porque geralmente essa pessoa sai lá do processo de formação de condutores e quando chega nesse núcleo, ela chega com esse problema e as pessoas geralmente, uai, mas você saiu da autoescola agora? Como que você não sabe dirigir? Pô, você não sabe nada, você não tem domínio de embreagem, minha filha. Olha, como pode? Você não tem noção de espaço. E aí cria-se, né, essa visão de que a autoescola não serviu para nada. Isso está sendo um problema, né? Isso está sendo um problema. E que hoje a maior parte das entidades de ensino, no caso das autoescolas, não estão atentos a isso, não estão se importando com isso. Desculpa, pessoal, eu estou muito ruim, estou com a minha garganta, estou dor de cabeça, enfim. Então, nesse sentido, a gente percebe que essa estrutura que hoje nós temos, que nós chamamos de, entre aspas, de formação de condutor, nada mais é do que um processo burocrático, né, administrativo, em que eu tenho o papel de facilitar, de ajudar essa pessoa dentro desse processo burocrático. Agora, se eu atuo no mercado de facilitador, né, burocrático, a minha vida,
Ou seja, o meu tempo como empresa, como segmento, ele está contado. Por quê? Porque eu posso ter apoio de políticos, etc., mas eu não tenho apoio dos próprios usuários, entende? Então, eu não tenho apoio dos próprios usuários, eu não tenho. O próprio mercado não entende a importância da minha atuação, da minha própria existência como empresa. Então, o problema, ele não é um problema só de estrutura, de legislação e etc. Até porque ontem mesmo a gente estava discutindo lá no grupo, e aí uma pessoa falou: ah, mas com esse número de aulas, como que eu consigo ensinar? E aí eu disse para ela, mas para a gente ensinar pelo menos habilidades motoras, processo de automatização, noção de espaço, eu não consigo fazer isso aqui pelo menos em 20 aulas. Porque as pessoas, por mais que talvez elas chegam aqui no final do curso, elas não dê tempo para trabalhar as especificidades, mas ela precisa chegar aqui no final, pelo menos com essas habilidades. São habilidades básicas para dirigir. Entende? Então, nesse sentido, a gente precisa começar a entender esse problema, porque esses alunos que acabam saindo do Centro de Formação de Condutores, que acaba saindo e indo dirigindo para o trânsito, muitas vezes essas pessoas são filho de alguém extremamente influente. Eu já ouvi, gente, de ministro, por exemplo, o ministro Tarcísio, ele mesmo relatou que o filho dele saiu do Centro de Formação de Condutores sem algumas condições. Eu também, recentemente, ouvi de um diretor de Detran também a mesma citação, e vários. Bem, então, o problema é que hoje nós estamos dizendo que estamos entregando uma coisa e estamos entregando outra. O mercado, ele vem para o Centro de Formação de Condutores achando que vai, através da sua habilitação, ele acha que vai aprender a dirigir, e não. E agora, isso não é falado, esse problema. Por exemplo, a atendente ali no balcão, ela não fala isso para o cliente. Olha, Fernando, eu estou vendo que você quer tirar a carteira aqui com a gente e tal, mas antes eu queria explicar para você sobre o processo de formação de condutor, principalmente sobre a nossa empresa. Eu quero explicar para você que habilitar não significa aprender a dirigir de fato, e é importante que você tenha essa consciência. Sabe, esse trabalho de conscientizar aquele aluno do processo, fazer com que ele realmente entenda que esse processo de formação de condutor, ele é um processo de ensino, que existe ali uma necessidade de aproveitamento, que existe por trás, na maior parte das empresas, a questão de não aprender de fato a dirigir, e que esse cliente, ao fechar a matrícula ali, ele vai adquirir de fato a habilitação. E eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Está um problema sério essa questão da formação de condutores. Inúmeros motoristas, lógico, eu não fiz nenhum levantamento, nenhum estudo técnico aprofundado. Eu observei durante mais de 10 anos, dentro da minha autoescola, isso. Tá? Esse trabalho foi feito dentro da minha autoescola, então, através da observação minha dentro da autoescola, mas eu creio que mais de 30% das pessoas habilitadas
não têm capacidade de dirigir de fato e não vão dirigir. Muitas delas vão para um quadro de medo psicológico, fobia, pelo fato de não saber, de não ter aprendido as técnicas, de não ter aprendido as habilidades necessárias, habilidades motoras, dirigir, entende? Então, isso se tornou um problema, que esse problema, ele tem feito com que pessoas como, por exemplo, Cátia Abreu, Kim Kataguiri, entre outros, levantem essa pauta. Né? Levantem essa pauta. Então, a ideia aqui, por exemplo, desse projeto 6 em 7 e Viva de Autoescola, e eu quero convidar mais uma vez você que é dono de autoescola a participar. Se você não sabe como participar, na descrição aqui do YouTube tem o link. Se você está no Instagram, vai lá no YouTube, procura por Mais Trânsito, se inscreve no nosso canal lá, manda uma mensagem particular que a gente vai encaminhar você se quiser participar. Mas o que é necessário realmente, de fato, e a gente vai estar abordando isso nesse projeto 6 e 7, todos os dias às 6 e 7 da manhã, a gente vai estar aqui falando sobre esse assunto. Então, o problema, ele está exatamente aí, e a gente não pode sentir seguro, viu? A gente não pode sentir seguro apenas com o fato da gente ter lá uma frente parlamentar lá no Congresso, da gente ter lá uma comissão de viação e transporte favorável. Entenda bem, isso muda. A gente não sabe como que vai ficar a configuração do Congresso. O que a gente precisa é exatamente a gente estar alinhado com o mercado. E para estar alinhado com o mercado, a gente tem que exatamente, primeiro, entregar de fato formação de condutor. A gente precisa fazer com que o cliente ele enxergue essa questão desse problema que é a formação de condutor, que envolve tirar a habilitação, né, e dirigir. E dirigir de fato. Ter capacidade de dirigir. Agora, muitos falam assim, mas Mark, como isso é possível? Como que eu vou trabalhar isso de fato? Bem, olha só. Isso envolve a nossa área aqui da Mais Trânsito, que é essa questão envolve didática, pedagógica, questão de ensino. Bem, a minha atuação hoje, viu, gente? A ideia de estar aqui com esse projeto, 6 e 7, por que esse louco está às 6 e 7 da manhã falando sobre esse problema? Pô, cara chato e tal. Porque, assim, hoje a minha atuação não é nível macro, a minha atuação não é no âmbito político. A minha atuação agora, ela é no sentido micro. A minha atuação agora é ajudar ajudar vocês. Na verdade, sim, não é para todo mundo. Né? Não é para todo mundo, é só para quem quer. Porque não é todo mundo. Você vê, as grandes mudanças, elas iniciaram geralmente pequenininhas. Né? Pequenininhas. As grandes inovações começaram pequenininhas. No nosso caso aqui, de formação de condutor, a inovação ela é metodológica. Tá? A mudança ela é didática, a mudança ela está no âmbito pedagógico. Lógico que precisa de outras mudanças, mas questão metodológica, didático, ela está ligada diretamente ao produto formação de condutor. Esse é o produto principal. E eu só consigo reformular esse produto, formação de condutor, se eu entendo de fato sobre ensino. Como que eu posso melhorar o meu ensino, principalmente prático? Eu vejo um desconhecimento gigantesco, né, nessa área de desenvolvimento motor, desenvolvimento de habilidade motora. Por exemplo, eu vejo a parte prática, principalmente instrutores práticos, sem ter noção nenhuma disso. O que ele aprendeu, né, até por osmose, é um modelo de adestramento com base no exame.
E o adestramento é tão grande que você vê o seguinte, você vê até mesmo na linguagem dos instrutores, quando eles vão falar assim sobre, quando eles vão falar, por exemplo, da necessidade do uso da seta, da sinalização, ele sempre fala assim, olha, use a seta porque a seta é uma... Você vai perder 3 pontos. Vai. O uso da seta não é por causa do exame. O uso da seta é porque é necessário, porque é a única forma de você comunicar a sua intenção. O uso da seta é uma questão de respeito. Agora, no modelo de adestramento, aquilo tem a ver com o exame. Tudo tem a ver com o exame. E o que o aluno aprende? O aluno aprende o seguinte, não, eu já fiz o exame, agora a seta não é mais importante. Algumas regras importantes de posicionamento do veículo, né? Respeito da preferência, parada em cruzamento, tudo isso aí não são pautas de exame, mas sim são atitudes e comportamentos necessários para o trânsito. Agora, além de tudo isso, uma coisa que eu ainda acho mais perigoso é os alunos saírem dos exames práticos sem capacidade de dirigir. Gente, aluno confundindo o acelerador com freio, aluno sem noção nenhuma de espaço. E pior, os instrutores dono de autoescola dizendo não somos capazes de preparar esses alunos em 20 aulas, não somos capazes. A gente vai falar mais sobre isso a partir de amanhã. Mas a ideia dessa nossa conversa, sempre às 6h07 da manhã, lembre-se, Clube 6h07 da manhã, é exatamente para que você realmente desperte com relação a esse problema. E esse problema, ele, por ser um problema didático-pedagógico, ele está criando um problema mercadológico e que pode comprometer a própria existência da tua empresa, né? Da tua empresa, da tua entidade. Então, por isso, essa necessidade mais urgentíssima, por isso que esse doido está aqui 6h07 da manhã, é para alertar você. E talvez esse despertar, que eu digo, ele não vai, talvez ele aconteça com 1, 2, né? Talvez aconteça com 1, 2, 3, mas que essas pessoas, elas acabam também influenciando, porque a ideia aqui é exatamente influenciar. É falar, cara, você precisa mudar. Você precisa sentar dentro da tua empresa, você é instrutor de trânsito, você precisa sentar, você precisa pensar a formação de condutor, como que você está fazendo, qual que é o teu planejamento, quais os perfis de aluno que você trabalha, como que você vai trabalhar com cada um. Se você pegar determinado perfil, como que você vai trabalhar as aulas. Eu vejo, assim, às vezes, a instrutor pegando, por exemplo, um aluno que já dirige, né? Aluno que tem habilidade motora, automatismo e tal, e tal, e tal. Eu já vi muitos casos, assim, de instrutor pegar esse tipo de aluno, sai com ele, dá uma volta no Detran e depois fala, pô, Piazão, se você está escutando isso de outro estado, eu falei, Piazão, você deve ficar, né? O que é isso? Piá é moleque, né? Ou o termo aqui em Curitiba. Mas, ó, pô, Piazão, ou pô, Fernandão, ou Fernando. Geralmente, quando é aula 1 a 1, você tem uma intimidade maior. Você está bem pra caramba, teu exame, hein? Você está fazendo tudo. E aí, geralmente, o aluno olha para o instrutor e fala, pô, obrigado, professor, mas e aí, o que a gente vai fazer? E o professor, não sei, cara, vamos rodar aí. Você já dirige pra caramba, então. Né? Então, ou seja, o instrutor, ele não sabe trabalhar com esse tipo de perfil. Olha quanta coisa que tem que ser trabalhado com aluno com esse perfil.
trajeto, vias mais movimentadas, talvez, trabalhar de forma prática, né, normas e várias condições. Então, a gente precisa mais do que nunca, primeiramente, entender esse problema, em que existe uma disparidade entre o que é entregue, no que é falado, né, que é do que hoje o Centro de Formação fala, que são formadores de condutores. Então, hoje, a maior parte das autoescolas, elas se colocam como formadores, como educadores, mas não entende nada de educação, não entende nada de ensino. Quando a gente começa a falar sobre isso, parece que está falando grego. Eu já conversei com vários empresários. Quando você começa a se aprofundar nisso, você parece estar falando grego. Instrutores também, você começa a trazer esse assunto, parece que está falando grego, não entende. Então, a gente está tendo essa disparidade em ser e dizer que é. Por exemplo, o que hoje a maior parte dos CFCs hoje entregam é adestramento, ou seja, a facilitação de um processo burocrático. Agora, o que elas dizem que são? Formadores, entidade de ensino, nós somos educadores. Então, e o que a gente precisa? A gente precisa equalizar isso. A gente precisa realmente a gente precisa sair de um ponto aonde eu tenho meu foco dentro de habilitação e eu preciso mudar para dirigir de fato, porque essa é a nossa missão. Tá? Essa é a nossa missão. Porque, veja bem, o mercado ele entende, o mercado ele percebe. Talvez não no início, por exemplo, aquele aluninho que chegou lá, sentou, mas depois que ele está saindo lá do processo, ele vai ter a sensação, ele vai saber que realmente o que aconteceu ali. E a influência dele, tá? Ele vai falar muito mais de qualquer tipo de marketing, qualquer tipo de discurso legal, entende? Então, gente, o 6 e 7 de hoje foi para a gente abordar esse problema, essa disparidade, esse desequilíbrio entre formação de condutor, entre ensino versus processo administrativo, processo burocrático. Nós estamos ainda aqui. Ninguém gosta de burocracia. Então, por isso que a gente tem que se atentar realmente a esse problema. Nas lives, ou seja, a partir de amanhã, nós vamos conversar, nós vamos se aprofundar mais nisso. Nós vamos apontar, e aí a gente vai adentrar problemas também metodológicos, de ensino. Talvez possa ajudar você a identificar esses problemas. Ou talvez a despertar. Rapaz, eu nem tinha pensado nisso. Por exemplo, dentro do meu produto principal, que é a formação de condutores, eu não tinha pensado nisso. Eu não conseguia enxergar onde que está. E é isso que a gente vai começar a fazer. Tá bom, gente? Olha, se você está vendo esse vídeo gravado, porque vai ficar aqui no YouTube, tá? Se você que chegou agora pelo Instagram, se você não assistiu a live inteira, vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá? Vai estar lá toda ela. Onde eu começo a abrir essa questão desses problemas aí. E você vai poder também lá, vai ter links que vai direcionar para o nosso canal do Telegram. Você vai ter a oportunidade de participar. Se você é dono de autoescola, tem um canal no Telegram Viva de Autoescola. Enfim. E eu quero convidar para amanhã você estar fazendo parte também desse momento, às 6 e 7 da manhã, né? Às 6 e 7 da manhã, aqui diretamente, né, do nosso canal aqui, do Telegram, ou do nosso canal do YouTube e do nosso canal do
Instagram, tá bom? Então, galera, bom dia para vocês, que Deus abençoe vocês, que vocês possam realmente nesse dia bombar, possam realmente início de semana, e que você possa refletir nisso que eu falei para vocês com relação a esses problemas, e que durante a semana a gente vai estar abordando essas questões didático-pedagógicas, e que a intenção aqui é que até o final de sexta-feira a gente tenha a noção um pouquinho mais clara de como resolvê-los, tá? De como resolvê-los, e nós aqui da Mais Trânsito, nós, uma entidade de ensino, a nossa ideia é realmente te direcionar e te ajudar nesse sentido, tá bom? Então, bom dia mais uma vez, fiquem com Deus, e eu espero que amanhã às 6h07 vocês estejam aqui com a gente mais uma vez. Você que está acompanhando gravado, espero que tenha te ajudado. Se você está vendo gravado, faça uma forcinha de levantar às 6h07, antes um pouquinho, né? Se preparar para 6h07 da manhã, você está aqui com a gente, curtindo e também fazendo perguntas ao vivo aqui com a gente, tá bom? Grande abraço e até amanhã.